Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Mais um encontro aqui para meditarmos na palavra do Senhor, para exaltarmos o nome de Jesus e crendo que o Evangelho de Cristo ele é poder. Nós meditamos nessa palavra, temos meditado no livro de Romanos e essa palavra de fato ela é poder de Deus para transformar as nossas vidas. E eu quero te convidar nessa noite, você se voltar para o seu espírito, você buscar de fato ao Senhor, você se desligar de todas as preocupações, porque Deus é aquele que pode mudar a nossa realidade, é aquele que pode nos transformar, é aquele que pode trazer provisão, é aquele que pode trazer cura, é aquele que pode trazer paz, é aquele que pode trazer descanso para as nossas almas. E nós vamos orar. Eu quero que você prepare o seu coração para receber da palavra de Deus. Feche seus olhos aí, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer. Pai, obrigado por esse tempo. Nós queremos louvar o Teu nome, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós, ó Pai, somos gratos pela oportunidade de meditar na Tua palavra, ó Pai, pelo privilégio que temos de ser chamados filhos Teus, ó Pai, que no nome de Jesus, o Senhor, nessa hora, que o Senhor quebre todo grilhão, todo cativeiro, que todo sofisma na mente, ó Pai, que possa ser removido, Deus, no nome de Jesus. Nós declaramos que a nossa casa, o nosso lar, pertence ao Senhor e que nesse momento, ó Pai, nós repreendemos toda ação maligna contra a nossa casa, contra a nossa família, contra as nossas vidas. Ó Pai, que toda ação do diabo para tentar roubar a semente da Tua palavra, que seja cancelada agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, vamos engrandecer o nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mudes coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mudes coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, Jesus. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Oh.
Glória a Deus. Irmãos, você que não tem participado dos cultos presenciais, né, nós já temos nos reunido há um tempo, né, presencialmente, e tem sido uma bênção, tem sido muito gostoso estarmos juntos. Se você quiser participar, temos feito todo domingo às 10h30, né, nós liberamos um link no grupo da igreja para que possamos ter as inscrições. Você pode falar comigo, pode falar com o seu líder de célula, com a pastora Naira, mas não fique de fora. Você que também tem transferido o seu dízimo, eu quero agradecer pela sua fidelidade, porque os dízimos e as ofertas têm nos ajudado a manter a obra de pé. Graças a Deus não estamos devendo ninguém, irmãos. A nossa igreja não deve ninguém. Graças a Deus por isso e graças a Deus pela sua fidelidade. Então, você que não tem ido presencialmente e quer transferir, vamos colocar agora aqui na sua tela a conta da igreja, para que você possa nesse momento entregar o seu dízimo, a sua oferta. Seja generoso, quanto mais você semeia, mais você colhe. Quanto mais um coração generoso, mais Deus te dá, para que você possa abençoar o reino e as pessoas ao seu redor. Vamos consagrar essas ofertas, esses dízimos. Você que tem entregado o seu dízimo, tem sido fiel ao Senhor, quero profetizar a bênção de Deus sobre a sua vida. Receba aí no nome de Jesus. Senhor, nós, em concordância com a Tua Palavra, te agradecemos, ó Pai, porque a Tua Palavra diz que as janelas do céu se abrem sobre nós e bênção do Senhor é derramada sobre as nossas vidas quando nós entregamos o nosso dízimo, Pai. Que o Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, abençoe cada dizimista da Tua casa. Que o Senhor abençoe o trabalho, que o Senhor abençoe a empresa, que o Senhor abençoe o nosso patrão, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor, o Pai, continue nos direcionando, nos dando sabedoria para administrar tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Que a nossa semente também, nós consagramos nessa hora que o Senhor multiplique a nossa semente, ó Pai. É a nossa semente que nós queremos que ela vai germinar e produzir frutos, que ela vai germinar e produzir a 100 por 1 tudo que temos semeado no Teu reino, Pai. Nós consagramos a Ti, te damos graças no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos numa série de estudos sobre o livro de Romanos e hoje nós vamos continuar. Tem sido muito enriquecedor, né? Você que não participa de uma célula também, quero te convidar a participar, porque nós na célula também conversamos sobre o livro de Romanos, né? E temos aprendido muito. É muito interessante como a gente vê que do mesmo texto, né, Deus fala com pessoas de formas diferentes, né? E isso nos enriquece, isso edifica a nossa fé. E na célula nós temos feito isso, compartilhado da palavra, do que Deus tem feito e falado conosco. Então, fica aí o meu convite, né, para você participar de uma das células e de você compartilhar, de você ler o livro de Romanos, de você ter essa experiência com Deus, ouvir, ter o seu entendimento, chegar na sua célula e poder compartilhar, falar aquilo que você tem aprendido, né? Esse vídeo aqui tem esse propósito de edificação. Então vamos lá, nós estamos no capítulo 1. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 18. Vamos ler até o 27. Você acompanha aí na sua Bíblia comigo. Romanos 1, do 18 ao 27, diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porquanto o que se de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Verso 21. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Verso 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências
de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Verso 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. Feche seus olhos mais uma vez, curva sua cabeça. Pai, obrigado pela tua palavra, e nessa noite nós te pedimos, Paizinho, nos dê revelação dessa palavra, nos dê espírito de revelação, que essa palavra, ó Deus, possa transformar as nossas vidas, o nosso caráter, a nossa fé, que seja alargada no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse privilégio e te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, presta atenção, ele está construindo, o apóstolo Paulo está construindo aqui no versículo 18, um raciocínio que está ligado ao verso 17. A carta, quando ela foi escrita, o apóstolo Paulo ou os autores não escreveram a carta por capítulos, né, colocando versículos. As pessoas que quando foram agrupando ou foram construindo a Bíblia toda, esse livro, eles colocaram os versículos e capítulos para que fosse mais fácil o entendimento. Então aqui no versículo 18, o apóstolo Paulo ele começa a falar da ira de Deus. E no versículo 17, só relembrando aqui que a gente leu na semana passada, ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então ele está falando que a nossa justiça, né, aquilo que nos torna justo, ou seja, aquilo que anula a nossa culpa, é a nossa fé no que Cristo fez por nós. E aí o apóstolo Paulo, quando ele explica isso, olha, você tem a justiça, você é justo pela fé, a fé no sacrifício de Cristo, ele agora começa a explicar sobre a ira de Deus. E aí você pode parar para pensar, peraí, pastor Felipe, mas Deus se ira? O que é a ira de Deus? Falar da ira de Deus não é algo confortável, né? Porque as pessoas elas têm dificuldade de falar que Deus fica irado, né? A gente está acostumado a ler de Deus ensinando que o homem é aquele que ira com seu irmão, né? Ele está pecando. Então quando a gente fala da ira, a gente também traz muito para o que nós sentimos. E a ira de Deus não é como a ira dos homens, né? Um homem, homem ou mulher, claro, ele fica irado quando o seu ego, ele é machucado, ele é ferido. Então o homem ou a mulher está passando um aperto financeiro, né? O dinheiro não está dando para pagar as contas, o homem começa a ficar preocupado, ele começa a ficar nervoso, ele desconta às vezes na família, na mulher, né? Ele fica irado por conta daquela questão que está incomodando. E a gente, por vários motivos, nós ficamos irados, né? E sempre, gente, eu não sei se na sua casa é assim, mas eu mesmo, quando eu estou irado, a maioria das vezes eu desconto naqueles que estão mais próximos, né? Então a minha esposa, tadinha, ela é que sofre mais quando eu estou irado, quando eu estou estressado, né? Se podemos dizer assim. Só que Deus, irmãos, ele não fica estressado como a gente fica. A ira de Deus não é como a nossa ira. A ira de Deus, o que a Bíblia está ensinando para nós, o apóstolo Paulo ele começa a explicar, falar sobre a ira de Deus sobre toda a humanidade, é que a ira de Deus ela é uma santa indignação. Por quê? Porque o homem ele se corrompeu com o pecado, né? O homem se afasta de Deus. E imagina, eu que sou pai, se eu vejo meu filho indo para um caminho, minha filha indo para um caminho que não é legal, o que eu vou fazer? Eu vou querer impedir ela de ir por esse caminho, né? Eu não sou indiferente. Eu vou ficar irado se eu vir que mesmo ensinando, falando com ela sobre um caminho, ela for para o outro. Então imagina, você fala com seu filho 1, 2, 3, 10 vezes, você fala várias vezes para ele não ir por aquele caminho, que é um caminho que é de morte, um caminho que não é legal, e ele decide, ele vai por aquele caminho.
qual que vai ser a sua atitude? Você fica irado, você fica nervoso, né? E quando é criança, então a gente acaba, né, se irando e muitas vezes até exortando e corrigindo os filhos. E por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque quem ama, a Bíblia vai dizer que quem ama, ele cuida, né? Deus, ele nos exorta porque ele nos ama, ele cuida de nós. E quem ama não é indiferente. Quem ama fica indignado, quem ama fica irado. Os filhos, né, eles têm dificuldade de enxergar a ira dos pais como uma expressão de amor. Eu me lembro, minha mãe me ama muito, né? E a minha irmã, ela nos corrigiu bastante. E na minha adolescência, meus pais se separaram, minha mãe teve um papel ainda maior na minha educação e ela, por muitas vezes, né, me corrigiu, ela se irou comigo. E na época eu não conseguia ver como um amor. Você que é filho e você foi corrigido, apanhou, né? Você que ouviu muito não, que ficou de castigo. Você, naquela época, quando você era corrigido, você via claramente que aquela ação dos seus pais era por amor? Eu imagino que não. A gente via, pelo contrário, a gente ficava chateado, a gente ficava triste, né? A gente... Quando criança a gente ainda fala, não, eu não te amo mais, né? Só que a ira de Deus, ela tem origem no amor de Deus pelo homem. Porque Deus, exatamente por ele não ser indiferente, ele se ira porque ele não consegue nos ver, ele não consegue ver o homem indo por um caminho de pecado, de morte e ficar neutro, e ficar tranquilo. Porque o contrário do amor, preste atenção, não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença, a neutralidade. É aquela pessoa que para ela é indiferente, ela está neutra. O que acontecer para ela não afeta, né? Para ela não importa. E deixa eu te dizer algo, Deus, ele não é neutro sobre nós. Deus não é neutro sobre o estado do homem. Deus não é neutro sobre o que o homem faz. É por isso que ele fica irado, porque ele vê o homem indo para um caminho de pecado, de morte, ele não consegue ficar tranquilo lá no céu, ele fica irado. E Deus, quando ele cria o homem, o propósito de Deus ter criado o homem foi para adultério? Deus criou o homem para adulterar? Sim ou não? Não. Deus criou o homem para mentir? Sim ou não? Deus criou o homem para prostituição? Também não. Deus criou o homem para avareza? Então, o que Deus sente quando vê o homem indo para essa direção? Ele se ira. E quando nós somos salvos, quando você foi salvo de quê? Ah, pastor, fui salvo do inferno. Não. Você não foi salvo do inferno. Você foi salvo da ira de Deus. Preste atenção nisso. Eu vou te explicar. Você, quando foi salvo da ira de Deus. Por quê? Porque Deus é justo. E o salário do pecado é a morte. Então, Deus, ele por ser justo, ele tem que cumprir a lei. E ele, quando ele vê todo esse caminho de morte, esse caminho de pecado que o homem trilha, ele, sendo justo, ele teria que pagar, ou ele teria que punir o homem com a morte. O salário do pecado deveria ser, ou é, a morte. E Deus, ele derrama a sua ira sobre Jesus. Então Deus, ele nos salva, olha que coisa interessante, dele mesmo. Deus nos salva da sua própria ira, né? Cristo Jesus, ele experimentou em si, na sua carne, no seu corpo, toda a ira de Deus, todo o juízo, toda a condenação. Jesus experimentou na cruz. Então é por isso que o versículo 18 ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Não há ninguém que seja totalmente ignorante. Não existe, pastor, mas fulano, ele não aceitou Jesus ainda. Essa pessoa, ela não é totalmente ignorante. Essa pessoa, ela sabe que existe um Deus. E ela sabe que quando ela faz algo errado, Deus está triste com ela. Ela talvez não tenha o entendimento de Deus como você tem. Ela talvez não veja Deus tão nítido como nós podemos ver, né?
mas ela sabe que existe um Deus. Ela sabe que existe, né, a punição pelos pecados. Então por que o apóstolo Paulo ele começa a explicar para a gente, ele começa a falar aqui sobre a ira de Deus? Porque para você, preste atenção, para você e para mim, para nós recebermos um remédio, nós precisamos reconhecer que nós estamos doentes. Você tentou levar alguém, né, para uma clínica de... Como é que se diz, gente? De dependência química? A pessoa, se ela não quiser ir, ela não vai melhorar. Ela vai ficar ali um tempo, assim que ela sair, ela volta para as drogas ou para o álcool. Então, quando a pessoa ela reconhece que ela precisa, ela está doente, aí ela sabe ou ela está pronta para receber o remédio. É impossível nós recebermos a Deus sem nós entendermos que precisamos dele. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele vem falar para nós sobre a ira de Deus, porque para mostrar que nós, ou que o homem pecador, né, o homem natural, ele está perdido, ele está doente, ele precisa de um remédio. E aí, o apóstolo Paulo, em sequência, em seguida, ele vai apresentar esse remédio, que é o Evangelho de Deus, é o Evangelho de Cristo. Então o Evangelho, ele é esse remédio de Deus. Olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta para a igreja de Roma. As cartas que Paulo escreve, geralmente, são para resolver um problema. Ele recebe uma carta, ele está conversando com o líder da igreja, alguém responsável lá pela igreja, essa pessoa compartilha de algum problema, né, em Corinto, sobre a carnalidade, em Gálatas sobre, né, o legalismo. E aí o apóstolo Paulo, recebendo aquela informação, aquele problema, aquela notícia, ele escreve uma carta de volta respondendo. Só que aqui, por isso que dizem que esse é o quinto evangelho, né? Romanos é o quinto evangelho, porque o apóstolo Paulo ele não recebe nenhuma informação. Aqui ele está escrevendo para os romanos ali, para a igreja de Roma, para explicar, para que eles aprendessem sobre o Evangelho de Cristo, para que eles aprendessem sobre o reino de Deus. Então, aqui ele está fazendo essa ilustração, essa apresentação a respeito do Evangelho. Então ele começa aqui falando da ira de Deus, explicando que Deus, sim, ele fica irado, né? Existe a ira de Deus sobre o homem pecador. Ainda hoje, pastor, existe essa ira de Deus? Sim! Aqueles que não aceitarem a Cristo como seu Senhor e Salvador, eita glória! Aqueles que não aceitarem a Cristo como seu Senhor e Salvador sofrerão a ira de Deus no julgamento, vão ser julgados, né, segundo o padrão de Deus. E nós que cremos em Cristo, nós sabemos que a ira de Deus já foi paga, né? Jesus já pagou esse preço, já sofreu a ira de Deus no nosso lugar. E aí ele continua dizendo no versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O que é isso? Deus manifestou a eles. Ninguém vai para o inferno, irmãos, preste atenção, se não merecer ir para lá. Ninguém vai para o inferno se merecer. A gente às vezes pensa, pastor, mas e aquela tribo isolada que nunca ouviu falar de Jesus? Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas nós sabemos, conhecemos Deus. Deus ele é justo. E ninguém vai para o inferno sem merecer ir para lá. Fique tranquilo. Você não tem que se preocupar com o outro, com o seu vizinho, com a tribo, com a nação. Você não precisa se preocupar se eles vão ser salvos ou não. Claro, né? Se Deus te chamar para evangelizar, você vai pregar o evangelho, mas você precisa se preocupar com a sua salvação. Para de ficar pensando, mas tem gente que entra em debate, não, porque a tribo tal nunca ouviu falar de Jesus, aquela tribo vai para o inferno, aquela nação X, ela vai para o inferno, porque ela adora outros deuses. A gente às vezes generaliza, a gente se coloca, né, no trono do juiz para julgar, e Deus não nos chamou para isso. Você sabe, só você e Deus sabem da sua salvação. Eu só sei da minha salvação, eu sei que eu sou salvo, e você e Deus é que vai saber se você é salvo ou não. Deus, ele tem, né, os seus atributos, ele tem as suas qualidades. E aqui, no versículo 20, ele vai falar um pouquinho sobre isso, sobre as qualidades, os atributos de Deus. Paulo está dizendo para nós
que essas qualidades, esses atributos de Deus são conhecidas, né, pelas suas criaturas. Nós que fomos criados por Deus, nós não temos como negar a Deus. Por quê? Porque tudo que nós vemos, a natureza, a perfeição do corpo humano, irmãos, imagina a complexidade para construir um corpo humano. Você sofre um corte, né, no seu braço, na sua mão, qualquer parte do seu corpo, o seu corpo já envia, né, ali os glóbulos, agora eu esqueci o nome, mas ele causa ali o... Eita Jesus, fugiu as palavras agora, mas... Glória a Deus, vou lembrar, me ajuda aí, profetiza sobre minha memória, que minha memória está uma bênção. Vai coagular o sangue, vai fechar aquele corte, né? Coagulando o sangue ali, para de vazar, para de perder sangue, aquele corte vai cicatrizando, as próprias células do seu corpo começam a se multiplicar para fechar aquele corte, e com o tempo, aquelas células mortas, elas vão sendo substituídas por células novas, que vão regenerando o tecido da sua pele. Depois de um tempo, aquele corte, né, você pode até ter uma cicatriz, mas ele não te causa mais dor, né? E isso é o quê? É a complexidade do corpo humano. Todos os membros funcionando, sabe? Cada órgão cumprindo o seu papel. Um órgão filtra o sangue, né? O outro bombeia o sangue, né? O outro absorve os nutrientes e manda para o sangue. É uma complexidade enorme. Olha para a natureza, olha para as árvores, olha quanta coisa, irmãos, que Deus fez. É por isso que Deus vai dizer no versículo 20, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que no versículo 20, todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque todas essas coisas foram criadas por Deus. Você acha mesmo, né, que toda essa natureza, essa complexidade, essa maravilha foi criada por uma explosão? Irmãos, tem que ter muita fé para crer num negócio desse, né? A gente olha para a natureza, é nítido, é claro, existe uma força, né, sobrenatural, existe um Deus que criou tudo isso, e nós sabemos quem é. Sabemos que é o Criador, né? E no versículo 20 ele fala sobre isso, que há todos os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, nós somos indesculpáveis diante de Deus, por tudo que Ele fez, por tudo que já está disponível para nós. E você acha que isso é algo novo? Não, essa discussão ela é muito antiga. Lá em Salmos, capítulo 19, versículo 1. Salmos, capítulo 19, versículo de número 1. Olha o que diz. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A criação, ela anuncia a existência de Deus. Os homens, irmãos, eles podem até dizer que não, eles podem até resistir, mas todo homem sabe da existência de Deus. Até o ateu, ele sabe da existência de Deus. A maioria dos ateus são homens ou mulheres que se decepcionaram com Deus, se entristeceram com Deus, né? E na maioria dos casos é uma forma de rebelar contra Deus. Dizer, eu não acredito mais em Deus porque Ele não me respondeu, Ele me abandonou. E até isso é uma forma de expressar que Deus existe, né? De essa rebeldia. Então, todos os homens, eles reconhecem a existência de Deus. Eles sabem, eles podem não saber quem é Deus, eles podem não saber como Deus fez essas coisas, mas não tem como a pessoa olhar para a natureza, ver, né, o crescimento da natureza, a multiplicação, a regeneração da natureza. Você corta uma árvore, né, logo ela regenera aquele galho. Enfim, não tem como, irmãos. Todos são indesculpáveis diante de Deus. Não tem como negar a existência de Deus. E a ira de Deus, ela é contra, primeiro, toda impiedade e perversão dos homens. É o que ele começa a dizer no verso 18. Depois ele vem dizer
que é porque os homens não glorificaram a Deus e nem lhe deram graças. Na sequência dos textos que nós lemos aqui, ele vai dizer que a ira de Deus ela também acontece porque os homens e mulheres mudaram a glória de Deus em imagem de homem e também por terem desprezado o conhecimento de Deus. Então, antes de você anunciar a salvação, ou antes do apóstolo Paulo anunciar a salvação aqui para aquela igreja, ele vem falar sobre a condenação. E como que Deus ele revela a sua ira? Versículo 26 e 27, ele vai dizer o seguinte: por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram seu modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Como eu falei, nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas a Bíblia ela está confrontando nesses textos o homossexualismo. Irmãos, é muito difícil para nós falarmos sobre esse tema hoje, mas é algo que, por isso que, como eu disse desde o início, o bom de nós estudarmos a Bíblia, né, capítulo por capítulo, é que vamos ter que falar sobre assuntos que não são tão agradáveis ou que são mais polêmicos, mas é Bíblia, não é a opinião do pastor Felipe, não é a opinião de uma igreja, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Nós cremos que essa é a palavra de Deus. E aqui, né, Deus está deixando bem claro para nós que o homossexualismo não agrada ao Senhor. Você não foi chamado por Deus para julgar alguém. Ah, não, fulano é homossexual, vai para o inferno. Não existe isso. Nós não somos chamados para julgar, né? Até porque se algum homossexual frequentar os nossos cultos, vai ser muito bem recebido, né? Você que é membro da igreja deve receber, deve abraçar, mas para que esse homem ou essa mulher, ela se torne membro, para que ela faça parte do corpo de Cristo, ela precisa se arrepender dos seus pecados e mudar de vida. Então, o que nós precisamos entender, o que precisa estar claro para nós, é que para sermos salvos, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Existem pessoas, irmãos, que quando você vai falar para ela que ela precisa ser salva, o orgulho dela, o ego dela já logo se infla e ela diz: não, mas eu sou muito bom, eu sou uma pessoa muito honesta, eu sou uma pessoa muito correta. Só recebe a salvação quem entendeu que é pecador, que precisa ser salvo. Como nós falamos do doente, né? Só recebe remédio aquele que entende ou que sabe que está doente. Quando você acha que você está bem, que você está são, você não vai buscar remédio. E é por isso que a Bíblia vem nos ensinar sobre isso, né? E aqui é um tema polêmico e que a Bíblia vem nos exortar que o homossexualismo não é algo natural. Deus não criou o homem para isso e a mulher também para isso. Irmãos, pensa comigo, se essa influência mundana hoje, né? Se essa influência do homossexualismo ela fosse uma realidade, a humanidade ela iria extinguir. Pensa. Se todo mundo fosse homossexual, acabou a próxima geração e acabou as próximas gerações, acabou a humanidade. Porque o homem não vai conseguir reproduzir, o homem e a mulher não vão conseguir reproduzir, né, sendo homossexuais, e acabou a humanidade. Então é claro que isso não agrada a Deus, né? E para que a pessoa possa ser transformada, para que ela possa receber a salvação, ela precisa entender os seus erros, os seus pecados, para que ela possa de fato receber o remédio. Ela precisa entender e reconhecer que está doente. Aqui, o apóstolo Paulo ele também vai falar sobre a condenação, sobre a ira de Deus, sobre os judeus, né, sobre os gentios. E é interessante porque nós vamos entender como que a ira de Deus funciona, o que é a ira de Deus, sobre essas outras pessoas também, mas sobre nós. Você precisa hoje ter claro no seu coração que Cristo sofreu a ira de Deus no seu lugar.
Você pode chegar diante de Deus Pai sem nenhum sentimento de medo, sem nenhum sentimento de culpa, de inferioridade. Deus Pai não está chateado com você. Por quê? Porque você é justo. Versículo 17 que nós lemos na semana passada: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo vive por fé. Você não vive pelos seus sentimentos. Ai, pastor, eu já acordei desanimado, triste. Ai, eu já acho que Deus está chateado comigo porque eu não tenho sido um bom filho. Não, você não caminha pelos seus sentimentos. Você caminha por fé. O justo vive pela fé. E essa fé no que Cristo fez por nós, ela renova o seu ânimo, renova a sua alegria. Ela traz paz com Deus. Nosso evangelho, quando a gente cumprimenta, graça e paz, nós estamos profetizando e ministrando a graça e a paz de Jesus. Não tem como recebermos a graça e não recebermos a paz. Não tem como você ter paz sem a graça de Deus, sem o favor de Deus. Então, esse evangelho é poder de Deus para transformar as nossas vidas. Essas palavras, elas são poderosas para transformar a sua vida. Você pode não perceber, mas à medida que você vai lendo, se alimentando, a sua fé vai alargando, vai crescendo. Você vai crescendo espiritualmente, para que nos momentos difíceis a sua fé possa resistir, e a sua casa de fé, ela não caia diante das tempestades. Então, por hoje é só. Eu quero te abençoar mais uma vez. Que você possa ter uma semana cheia da graça e do favor de Deus. Que toda acusação, todo peso de condenação, que você possa ter a revelação de que Jesus já sofreu na cruz toda a condenação. Jesus carregou na cruz todo o peso do pecado, toda a ira de Deus já foi lançada sobre Jesus, e sobre nós já não há mais nenhuma condenação. Ele vai falar mais à frente, Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que você tenha uma semana cheia da graça e da paz de Jesus. É o que eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua vida, no seu trabalho, no nome de Jesus, que você possa desfrutar de uma semana abençoada. E eu te abençoo. Vá em paz. Até a próxima semana.